Stout, eu trago como destaque aqui na abertura a prisão do homem que, ao que tudo indica, foi o responsável pelo tiro que matou o ativista de direita Charlie Kirk nos Estados Unidos. Essa morte que aconteceu na quarta-feira e a prisão ocorreu hoje. O anúncio foi feito pelo governador do Utah, Spencer Cox. Esse homem que foi preso se chama Tyler Robson, ele é um cidadão norte-americano de 22 anos. Essa prisão, que ocorreu no terceiro dia de buscas pelo atirador, mobilizou policiais locais, FBI. Esse caso que chocou muito os Estados Unidos, e não só os Estados Unidos, né, Stout? Chocou o mundo. Não sei quem pôde ver as imagens, mas é muito chocante. O Charlie Kirk estava participando de um evento numa universidade, estava sentado num palco e, de repente, levou um tiro na cabeça, foi abatido. Ele, que é um influenciador republicano de 31 anos, aliado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, morreu quarta-feira quando foi baleado no pescoço. Bom, chama a atenção, Stout, que foi a própria família do Tyler Robson que avisou a polícia que ele era o autor do crime. Ele vinha falando para a família que sabia que o influenciador Charlie Kirk estaria na universidade em Utah. Também disse que não gostava do ativista e confessou o crime a pessoas próximas. E um último detalhe que também chama muito a atenção é que, segundo o governador do estado norte-americano, nas balas, né, esse homem usou um fuzil para matar o influenciador, e nos cartuchos de bala tinham mensagens escritas, e mensagens falando: toma essa, fascista, e o Bella Ciao, Ciao, Ciao. Para quem não sabe, Bella Ciao era uma canção popular entre trabalhadores italianos antes da Segunda Guerra Mundial. Antifascistas. Então foi adaptada como um hino de resistência contra o nazismo e contra o fascismo. Então, esse homem que matou o influenciador tinha para ele que o influenciador era um fascista e queria, por conta disso, matá-lo. Um caso chocante que mostra os tempos difíceis que a gente vive hoje, né? De intolerância. As pessoas não se toleram mais e não respeitam a diversidade. A CNN Internacional traz alguns detalhes do que já se sabe. É claro que agora vão vasculhar a vida do preso, mas ele não tinha filiação partidária, não era do Partido Democrata, por exemplo, e não votou. Porque não votou nas últimas duas eleições. Lá pelos registros, ele não votou nas duas últimas eleições. Mas tem um familiar que disse aos investigadores que o Robson, nos últimos tempos, tinha se radicalizado politicamente. E aí é claramente um crime político. É assim que as autoridades norte-americanas estão tratando, um assassinato político nos Estados Unidos, que tem a mesma radicalização dos discursos aqui no Brasil, mas um acesso muito maior a armas e frequentes ataques. Vamos lembrar que o presidente Donald Trump escapou por literalmente um tris, né? Um tris que ele escapou ali, porque raspou na orelha dele. Inclusive ele ficava com aquele curativo durante a campanha. Por a questão de centímetros, ele não foi executado durante um ato de campanha na última eleição. E quando ele assumiu, um dos primeiros atos foi considerar todos aqueles que estavam sendo julgados e até presos pela invasão do Capitólio. Vamos lembrar lá, quando ele saiu do governo, ele também lá disse que tinha falsificação nas eleições, não aceitava o resultado. Um discurso muito parecido com o de Jair Bolsonaro. E daí o que ele fez quando ele retomou agora o poder? Ele anistiou todo mundo. Mais de 1.500 pessoas ele anistiou. E não teve paz nenhuma nos Estados Unidos. Continua essa radicalização com armamento, e não é qualquer armamento, a gente está falando de fuzis em mão dos cidadãos que estão radicalizados, e nesse caso aí um radical, tudo indica, um radical de esquerda. Extrema esquerda. Com um discurso, ele coloca nos cartuchos como antifascista, executa um dos principais nomes da ultradireita dos Estados Unidos, um apoiador importante, principalmente entre os jovens, na campanha de Donald Trump na última eleição. É chocante, é assustador. E olha, Stout, não há nada que justifique. Pode concordar ou não concordar com o que Charlie Kirk pensava, falava, mas
Não há nada que justifique esse tipo de atitude, matar uma pessoa porque tu não concorda com ela. Um homem que tinha família, não sei se chegaste a ver a foto dos filhos pequenos, esposa, muito, muito triste, e ainda tudo acabou sendo filmado. É de arrepiar. Eu fico revoltada quando a gente vê uma situação como essa. As pessoas não se toleram mais. Que só alimenta mais o ódio, né? É uma bola de neve. Mais um episódio gravíssimo na maior democracia dos Estados Unidos. São os tempos atuais e nós temos que lutar contra isso. 3h17, vamos para as ruas para atualização do trânsito. Sexta-feira tem relato de bastante congestionamento lá na região do aeroporto, na zona norte de Porto Alegre. Ian Tâmbara, por onde tu andas? Boa tarde. Boa tarde, Stout, Mária, todos os ouvintes. Estou aqui pelo centro, perto da rodoviária, para falar de um assunto que é novidade, mas antes quero só ressaltar essa informação que tu trouxe, viu, Stout? Muito congestionamento já desde hoje cedo, desde manhã, que segue hoje durante a tarde, saída da capital pelo aeroporto, região do aeroporto. O motorista deve seguir evitando trafegar por lá, principalmente nesse sentido. Sentido de entrada, tá tudo bem, tudo certo, não tem congestionamento fluindo normalmente. Agora, para quem está tentando sair da capital, começa a travar já ali por volta do Boulevard Laçador e aí a partir dali arranque para até Canoas. Tem uma obra que está ocorrendo desde ontem, junto da Polícia Rodoviária Federal, no sentido ao interior, na 116, nesse trechinho ali de transição para 116, já embaixo, praticamente embaixo do viaduto da Freeway. E aí com isso tem estreitamento e tem esse movimento muito congestionado. Ontem já foi assim durante a tarde, hoje promete ser ainda pior, com o movimento já chegando do final de semana, o pessoal saindo aqui para a região metropolitana. Então já está muito congestionado, tendência pelas próximas horas ainda só piorar, sempre no final da tarde, só que é finalizado o serviço, só que aí como o fluxo está muito já interrompido durante muito tempo, fica muito congestionado, nem mesmo com a finalização dos trabalhos ontem, por exemplo, a situação aliviou, continuou travada até o final da tarde, já começo de noite. E tem outras ocorrências no interior também em rodovias, duas que a gente destaca, uma que está sendo finalizada, já é um desvio lá em Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha. Tivemos um acidente grave com 2 mortes confirmadas neste início de tarde, no quilômetro 232. Tem desvio pelas laterais da pista, envolveu um carro e uma moto. A condutora, a passageira desse carro morreu no local e o condutor da moto foi socorrido em estado grave, mas não resistiu e morreu no hospital. E ainda na 116, lá perto de Pelotas, para quem está no trecho de Capão do Leão, ali pertinho da região de Pelotas, lá na Gaúcha Zona Sul, ouve a gente, tem um desvio, um bloqueio total, aliás, sendo feito agora no quilômetro 551, é próximo da localidade do Passo do Ricardo, pista totalmente bloqueada na 116 neste trecho para retirada de um caminhão tombado. Tem um trabalho que tem uma previsão de durar pelo menos mais 1 hora, começou às 3 com previsão de 1h30, então mais ou menos 1 hora ainda para que esse trecho da pista seja liberado.